Continuamos então o nosso conteúdo. Esse material de hoje trata sobre o capítulo 2, Noções Iniciais, do livro, base, e esse capítulo é de autoria da Silvia Casanova. Escolher o tema de pesquisa. Como que a gente escolhe, Levando em conta o interesse pessoal do pesquisador e também do orientador. Também não adianta eu escolher um tema se eu não tiver um orientador para aquele tema. Um tema interessante acaba por motivar, instigar, gerar mais energia para fazer a pesquisa. Ele deve ser relevante e inovador. Mas como é que eu vou saber? Eu preciso saber o que vem sendo pesquisado sobre esse tema. Por esse motivo, eu vou descobrir o que é inovador. E tem que ter referências, Já tem que ter estudos anteriores sobre isso, não pode ser uma coisa totalmente nova. Considere seus conhecimentos pré-existentes sobre o tema, quer dizer, se eu tenho afinidade com esse tema, Isso é interessante. Ou com objeto de estudo. Considere a restrição de tempo para a execução e viabilidade da pesquisa. Então, qual é o meu tempo disponível para executar e realizar a pesquisa? Sempre lembrando que trabalho bom é trabalho pronto. É preciso que ele seja viável e exequível. É preciso procurar um problema de pesquisa, e eles estão em toda parte. É preciso procurar uma lacuna de pesquisa. Como é que eu vou achar isso? Quem sabe eu procuro nas sugestões deixadas por estudos anteriores. O problema de pesquisa, ele contribui na construção do conhecimento. Vejam, então, a importância e relevância desse problema de pesquisa. E aí tem algumas dicas de como a gente pode encaminhar esse problema. Aqui tem um exemplo de problema de pesquisa. Qual o nível de satisfação dos estudantes de ciências contábeis sobre o uso do aplicativo contábil Quiz no processo de ensino-aprendizagem em contabilidade? Temos uma pergunta com ponto de interrogação. Ok, quais são os temas abordados? Satisfação dos estudantes e aplicativo contábil. Então, sobre esses temas que eu vou ter que buscar literatura. Definir os objetivos geral e específicos da pesquisa. Bom, tem que haver um alinhamento entre tema, título e objetivos. Isso é muito importante, esse alinhamento. O objetivo geral, ele está diretamente relacionado com o problema de pesquisa. E os objetivos específicos são etapas que precisam ser cumpridas para poder alcançar o objetivo geral. Devem estar na forma afirmativa, iniciar com os verbos no infinitivo. Uma outra etapa, escolher o orientador. É importante que tenha afinidade entre orientando e orientador. É preciso, para descobrir o que o orientador faz, verificar o currículo Lattes dele, buscar informações, identificar os temas de interesse, ler um artigo publicado pelo orientador, para depois marcar uma reunião para se apresentar e apresentar o seu interesse de pesquisa. Mostre conhecimento sobre o tema de interesse, então se aproprie desse conhecimento. O TCC ele é composto de duas partes essenciais, a forma e o conteúdo. O conteúdo é a literatura, os dados, as análises, e a forma é o aspecto formal, Então, esse formato tem um formato mínimo aqui que a gente tem que obedecer sempre. O tamanho do papel é A4, as margens superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Numeração das páginas no canto superior direito, fonte tamanho 10 para essa numeração. Fonte do texto, Times New Roman, tamanho 12. Fonte de figuras, tabelas e gráficos internas, Times, tamanho 10.
Formato do parágrafo, recuo de primeira linha 1,25, espaçamento entre linhas simples, texto justificado, sem capa, é para ser um artigo. Tamanho do documento final, entre 15 e 20 páginas. O projeto se divide, né, nessa estrutura e o artigo TCC, né, o artigo final, deve ter esta estrutura. O título, então, ele deve estar alinhado com aquele tema, né, e depois com o objetivo e o problema. Ele deve expressar o objeto de estudo e ser o menor e melhor resumo do trabalho. O resumo deve apresentar o objetivo do estudo, os principais aspectos metodológicos, bem como os resultados sintetizados e suas implicações teóricas e práticas. A introdução conterá a contextualização e os antecedentes do objeto de estudo, o problema a ser investigado, os objetivos geral e específico, a delimitação do estudo, a justificativa e as contribuições esperadas. A fundamentação teórica deverá mostrar o que já se sabe sobre o tema, quais as contradições ou lacunas existentes, procurando contextualizar a proposta dentro desse enquadramento teórico. Os procedimentos metodológicos deverá detalhar como a pesquisa será realizada quando for projeto, ou quando for no artigo, como a pesquisa foi feita, explicando o caminho percorrido, as dificuldades enfrentadas, as decisões tomadas e as implicações dessas decisões. Precisa contemplar a amostra, o grupo pesquisado, o instrumento de coleta de dados, ou a construção de dados, se for o caso, e estratégias de análise de resultados. Os resultados e discussões devem ser apresentados numa sessão específica, e as discussões elas devem ser encadeadas com a fundamentação teórica, de tal forma que o leitor compreenda os achados. As considerações finais devem mostrar a resposta para o objetivo ou para os objetivos e para o problema de pesquisa e devem indicar as implicações dos achados para a área de conhecimento e para a prática, enfatizar limitações e delimitações e oferecer possibilidades para pesquisas futuras. É hora de começar a pesquisa e definir leituras, registrar a estratégia de busca, fazer resumo das primeiras leituras, por exemplo, autor, ano, objetivo, resultado e referência completa, para que possa apoiar vocês mais adiante. E definir uma abordagem de pesquisa, uma estratégia quali ou quant. Continuem comigo nos próximos vídeos. Até breve!